Olá, aqui vamos falar das ideias iniciais assim em relação a juros simples e juros compostos. Quando a gente vai fazer uma análise da evolução da dívida ou de um investimento, a gente pode usar uma planilha de Excel, uma tabela e colocar os valores período a período e fazer essa evolução. No Excel, esse cálculo é praticamente automático e a gente basta observar então que em juros simples os juros são cobrados então sempre sobre o valor do empréstimo ou sobre o capital inicial, né? Ou são adicionados os juros em relação ao capital inicial investido. Então é uma taxa sempre calculada em cima. Os juros é uma taxa sempre calculada em cima então desse capital inicial. Já nos juros compostos, né, então a gente tem aquela máxima de juros sobre juros, né, então isso significa que os juros são cobrados ou adicionados exatamente sobre o saldo devedor ou investimento imediatamente relacionado ao período anterior. A gente vai colocar aqui como exemplo a evolução de uma dívida de R$ 100, né, a taxa de 10%. Poderia ser, digamos, analogamente um investimento de R$ 100 a uma taxa de 10%. E então a gente observa que para juros simples, né, dentro da capitalização simples, né, a gente então parte com o saldo devedor de R$ 100. Para o primeiro período, a gente tem a taxa, os 10% então sobre 100. Tem R$ 10 então adicionados de juros, então pega o saldo devedor inicial mais os R$ 10. No segundo período é adicionado então R$ 10, no caso os 10%, sobre aqueles 100 iniciais. E atualizando então, né, são mais R$ 10 sobre a dívida do mês anterior. E assim sucessivamente a gente vai fazendo, né, então adicionando sempre fazendo o cálculo dos juros em relação ao capital inicial, né? E aí a gente tem toda a evolução então do montante. Então, usa-se basicamente a ideia de porcentagem, né, as porcentagens sobre esse valor. Já na capitalização composta, né, então inicialmente tudo transcorre igualmente ao juros simples, né, até fechar um período aqui. O que vai mudar mais tarde a gente vai ver entre essa data inicial e esse um período, então que tem uma pequena modificação, mas quando fecha o primeiro período, os valores dos montantes são iguais. Porque a gente está fazendo 10% então sobre o saldo devedor, 10% aqui deu R$ 10, então adicionado ao saldo devedor a gente tem R$ 110. E aí o que começa a mudar de fato é que no segundo período, né, que é calculado em relação ao montante imediatamente anterior. Então são os 10% sobre 110, e então vou adicionar R$ 11 de juros e tenho 121. No mês seguinte, calculado os 10% a taxa então sobre 121, gerando R$ 12,10 de juros, e fazendo essa soma a gente tem então os 133 como montante. E observa que o valor vai aumentando, né? A quantidade que está aumentando ela é sempre maior, né? Então com o passar do tempo esse impacto dos juros ele se torna bem maior porque já está transcorrendo juros sobre juros. E isso a gente consegue, digamos, resolver os exercícios a partir sempre de uma ideia inicial ainda de porcentagem, né? Porcentagem sobre esse capital sem ter ainda um formulário ou uma ideia mais complexa.